Shalom, irmãos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Estamos nessa sexta-feira, uma sexta-feira aqui pós não, né? Antes de começar o carnaval. E é a sexta-feira também que a gente está antecipando aqui a nossa Conferência Paixão. Como é que vocês estão? Tudo preparado aí para esse tempo? Vamos buscar o Senhor, né? Enquanto a gente tem a oportunidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Nós hoje vamos ter Gênesis 43, a história lá dos irmãos de José voltando lá, e nós vamos ler, vamos tentar aprender, mas vamos começar fazendo uma oração, colocando diante do Senhor nossa vida, né? Buscando o Senhor. Quais seriam os seus motivos de oração? O que é que você tem para colocar diante do Senhor? Vou lembrar aqui de alguns assuntos que a gente tem orado, né? Primeiro, a gente tem orado muito pelos filhos, pedindo ao Senhor que os alcance. Se você tiver filho, ou você é filho de alguém, né? Pode orar também pelos seus pais, pedindo salvação, pedindo que eles amem ao Senhor mais que tudo. Nós estamos orando também pelas famílias, sempre oramos pelos casamentos, pela relação marido e esposa. Oramos pela relação também dos pais com seus filhos. Vamos continuar orando por isso, né, irmãos? Também nós lembramos de orar pelos doentes, as pessoas que estão enfermas, as que estão em luta com alguma doença mais difícil, mais grave. Que o Senhor abençoe, as conforte, conceda graça, derrame bênção. Nós oramos também pelos nossos campos. Sempre a gente tem orado pelos campos que Deus tem dado o privilégio de a gente poder servir. Então, a gente tem aqui Casa Amarela, a gente tem também lá em Triunfo, temos Serra Branca e Petrolina. Esses são os campos que a gente tem aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. A gente está plantando igrejas nesses lugares e, pela graça de Deus, o Senhor tem abençoado, tem sido um bom trabalho. Nós estamos felizes com o que Deus tem feito. Nós estamos orando também aqui pela igreja a respeito dessa construção. Nós estamos nessa fase que antecipa a construção, a fase preparatória, diante lá da prefeitura, né? O projeto está lá para ser analisado, para ser aprovado também. Estamos nessa fase de preparação e queremos realmente saber de Deus qual é o caminho, como é que Ele quer que a gente faça, qual é a época da gente fazer essa construção. Nós estamos pedindo a Deus a direção e, se Ele quer que a gente faça agora, que Ele nos dê também os recursos, a provisão, que Ele venha com sua graça e nos abençoe com todos os recursos financeiros, também os recursos de pessoal, né? Qual a empresa para contratar, quais são os meios para a gente fazer essa construção. Nós estamos orando também, pedindo a sua bênção por um avivamento, por um despertamento espiritual do seu povo, para que o ame, para que o conheça mais e mais. E suas causas pessoais, quais são? Você está animado, está desanimado? Como é que está seu coração? Nós lembramos de orar aqui sempre pelo país, pelo Brasil, pelas autoridades, pedindo a Deus que abençoe nossa pátria. Você sabe que agora, recentemente, o Brasil está tendo alguma questão, né, diplomática agora com os Estados Unidos, e a gente pode pedir também por isso, né? Nunca é bom quando o país está tendo alguma questão com um outro país que sempre foi seu vizinho, seu amigo, né, companheiro de longas datas, quase que nações irmãs. Então vamos orar por isso também, para Deus derramar graça sobre o nosso país, sobre o nosso povo. Vamos orar, irmãos, colocar isso diante do Senhor. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado nesse dia, cuidado durante a semana. Pedimos que o Senhor abençoe agora essa semana que é chamada aqui no Brasil de Carnaval. O Senhor derrame graça sobre nós, o seu povo, para que durante esse tempo a gente possa desfrutar mais da tua presença, provar mais do teu favor, Pai.
Abençoa aqueles que não te conhecem, para que nesse tempo também eles possam te conhecer, meu Deus. Pedimos a tua graça estendida sobre essa nação. O Senhor sabe como esse é um tempo difícil, um tempo de carnalidade, por isso se chama carnaval. E a gente pede a tua bênção sobre o nosso povo, sobre o Brasil. Pedimos, Senhor Deus, sobre as autoridades do Brasil, que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Senhor, se tem alguma coisa errada acontecendo no país, se os teus olhos justos veem alguma coisa errada aqui no Brasil, eu quero pedir ao Senhor a sua intervenção, que o Senhor derrame, Senhor Deus, da sua intervenção sobre o Brasil e abençoa essa pátria, abençoa, Senhor Deus, esse lugar que nós vivemos. Pedimos a sua misericórdia sobre nós, Pai. Pedimos também, Senhor Deus, que tu abençoes a tua igreja espalhada por esse país. Tem tantas maneiras de funcionar a tua igreja, algumas são mais acertadas, outras mais equivocadas, mas pedimos a sua graça também, Senhor, levando o teu povo, aquele que se chama pelo teu nome, a te conhecer, a te amar, a te servir, a não ser leviano, Senhor Deus, no compromisso contigo, que haja santidade, que haja amor, que haja dedicação, compromisso contigo, meu Deus. Senhor, que o teu povo te ame, te conheça, traz um avivamento para a nossa nação, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre aqui a Igreja das Graças, que o Senhor abençoe os ministérios todos, os líderes de ministérios, todos eles, meu Deus, o Senhor abençoa, Pai, os pequenos grupos, cada pequeno grupo que funciona, meu Deus, derrama graça, abençoa os nossos cultos, as atividades todas, abençoa também os ministérios, os relacionamentos, meu Deus, abençoa, meu Pai, a junta diaconal, o conselho dessa igreja. Pedimos a tua bênção sobre os pastores, pedimos a bênção sobre as famílias, meu Deus. Meu Pai, abençoa os casamentos, que haja unidade, harmonia, que haja paz, perdão, reconciliação onde houver crise, meu Deus. Pedimos a tua bênção sobre relacionamentos de pais e filhos, que haja quebrantamento, arrependimento de coisas erradas, que haja unidade também, fortalecimento de amor desses laços. Abençoa, meu Deus. Quero te pedir, meu Pai, pelos que estão doentes e enfermos, que o Senhor abençoe. Derrama uma graça especial, meu Deus, e que haja cura, se o Senhor assim quiser fazer, meu Deus. Fortalece o que estiver desanimado, o que está caído, o que está quebrado. Fortalece, Senhor. Levanta, abençoa o teu povo, Pai. Vamos te pedir, meu Deus, também, que o Senhor derrama a graça sobre os campos dessa Igreja das Graças, a Casa Amarela, Petrolina, Serra Branca, Triunfo. O Senhor abençoe também os que estão trabalhando lá, os líderes, os pastores, os obreiros, os responsáveis, os presbíteros. Que o Senhor abençoe a todos, meu Deus. Abençoa também aqui a Igreja das Graças, abençoa os cultos, abençoa, Senhor, as pregações, abençoa os ensinos, escola dominical, discipulado, Ministério dos Homens, das Mulheres, Ministério Infantil, Ministério de Acolhimento, Ministério de Pequenos Grupos, todos os ministérios de juventude, meu Deus, todos os ministérios dessa igreja, pedimos a tua bênção, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos ajude mesmo, Senhor Deus, a viver em retidão, viver em conformidade com a tua palavra, Pai. E agora vamos ler a tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine através da tua palavra. No nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, nós estamos em Gênesis 43, e se você puder, abra aí sua Bíblia em Gênesis 43, para a gente poder ir lendo e conversando a respeito disso. Esse texto trata da segunda ida dos irmãos de José ao Egito. Lembrando a história, né? Você que está acompanhando aqui, está vendo a história acontecer, né? José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana que terminou vendendo ele. Essa caravana vendeu ele para Potifar, lá no Egito. Lá terminou a mulher de Potifar querendo se envolver com José, e ele terminou fugindo disso.
foi acusado injustamente de ter feito alguma coisa errada com a mulher de Potifar e terminou sendo preso. Durante um bom tempo, José esteve preso, até que ele foi levado por Faraó para ser o responsável por decifrar um sonho que Faraó teve. E ele decifrou o sonho com exatidão, e o Faraó ficou muito impressionado e colocou ele como sendo o co-líder de todo o Egito. E na visão que Faraó tinha tido, o sonho, então o Egito teria 7 anos de grande fartura, onde ele deveria juntar nos seus celeiros uma grande quantidade de recursos, e depois 7 anos de fome que viria sobre toda a terra. E nesses 7 anos de fome, então, o Egito foi o grande provedor para as outras nações vizinhas. E então o Egito ficou riquíssimo. E uma das nações vizinhas estava Canaã, e na terra de Canaã a gente vai encontrar Jacó com seus filhos que estão passando fome, então eles vêm ao Egito. E esse é o reencontro, né, de José com seus irmãos, aqueles irmãos que o venderam, que o traíram, né? E aqui é uma grande lição de perdão, de amor, e a história está se desenrolando justamente nesse ponto. Chegamos aqui no capítulo 43. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai: voltai, comprai-nos um pouco mais de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: olha, fortemente nos protestou o homem é José, que não se tinha dado a conhecer aos seus irmãos, e então Judá está dizendo: olha, aquele homem que é o administrador do Egito, ele fortemente nos protestou, dizendo: não vereis o meu rosto se o vosso irmão não vier convosco. Está tratando do irmão mais novo que José não conhecia. Se resolveres enviar convosco o nosso irmão, aqui Judá está falando para o seu pai, nós desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, nós não desceremos, pois o homem nos disse: se não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Então disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Ou seja, eles não entendem, né, como é que José tem essas questões, né, essas dúvidas a respeito da família, né? E com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, e da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, eu serei culpado para contigo para sempre. É interessante que Judá está assumindo a responsabilidade pelo seu irmão mais novo, e obviamente Israel tem alguma desconfiança a respeito pelo menos, uma desconfiança a respeito da responsabilidade dos irmãos por causa de José. Lembra que os irmãos disseram para Jacó que o José teria sido morto por um animal, tal, um animal feroz, e eles colocaram lá a roupa de José toda melada de sangue e tal, para que Jacó entendesse assim, né? E agora Judá está se responsabilizando, dizendo: olha, eu vou ser o responsável caso aconteça alguma coisa com o meu irmão. Versículo 10. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirras, nozes de pistácias e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano.
aquela história anterior, né, desse dinheiro que veio na boca do saco. Versículo 13. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos eu ficarei. Então, eles vão. Versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva estes homens para casa, mata reses, animais, né? E prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro da outra vez, né? Voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. Veja, eles estão super temerosos porque José está mostrando para eles assim o poder que José tem. E está fazendo essas questões para atiçar a culpa deles, para que eles percebam quão frágeis eles são. Versículo 19. E chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, e quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, o nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-los conosco. Ou seja, eles estão dizendo assim: da outra vez, não sei o que foi que aconteceu, mas o dinheiro que a gente trouxe, a gente voltou com ele. E agora a gente está trazendo ele de volta e, obviamente, mais dinheiro para comprar, né? Versículo 22. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar um mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Estão dizendo: olha, não foi culpa nossa, não. A gente trouxe dinheiro para pagar e quando a gente voltou foi que a gente viu que o dinheiro estava com a gente ainda. Versículo 23. Ele disse, José disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouros nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos. Prostraram-se perante ele até a terra. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: o vosso pai, o ancião de quem vocês me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, o nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. É uma questão religiosa, então os egípcios não comiam com outras nações, né? Especialmente os hebreus. Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Interessante, né? O que é que está acontecendo nesse texto? Um reencontro
E José está desmascarando os seus irmãos. Mas enquanto esse processo acontece, José tem as suas emoções sendo afloradas, né? José, quando eu falo está desmascarando, não é que ele, José, não soubesse o que os seus irmãos tinham feito, mas é que muitas vezes o faltoso não sabe o que fez. E o processo, muitas vezes, de arrependimento é um processo realmente doído. E Deus, muitas vezes, usa de certos recursos para nos levar ao arrependimento, para nos trazer consciência do mal que, porventura, a gente tenha feito. O que está acontecendo aqui é isso. O processo que está acontecendo é um processo para trazer a consciência dos irmãos de José o pecado que eles cometeram contra o seu irmão José. José então está usando esses recursos, um recurso que alguém poderia questionar, será que é uma vingança? Ora, se José quisesse vingança, ele já poderia ter feito, né? Ele não precisaria usar esses expedientes. A gente sabe o final da história, a gente vê que no final da história não tem nenhuma intenção de vingança. Na verdade, José está sendo usado por Deus para aclarar aos irmãos as suas consciências diante de Deus, trazendo-lhes restauração completa. Veja como eles são temerosos, veja como o tempo todo eles estão com um sentimento de culpa persuadindo eles. Enquanto a gente não se arrepende de verdade e a gente encontra no Senhor o renovo, o perdão, essa culpa ela pesa sobre os ombros da gente. A gente fica o tempo todo escravo de uma culpa. Esses homens vivem escravos de uma culpa. E esse texto parece mostrar isso muito bem. O pai não acredita neles, não confia neles por causa da culpa. Quando eles vão tratar com alguma autoridade, eles tratam de forma tão... José, nesse caso, é autoridade, eles não sabem que é o irmão deles, né? E é uma grande autoridade, eles tratam de cabeça baixa, com muito medo o tempo todo de qualquer coisa. Sinal de que eles vivem debaixo de uma opressão pessoal, uma opressão no coração, por causa de pecado, por causa de coisa que fizeram no passado. Irmãos, essa é uma grande lição para a gente aprender, né? O nosso passado, ele precisa de perdão. E a gente só encontra perdão e consciência limpa quando a gente vai até ao Senhor Jesus para ser curado. Muitas vezes Deus vai usar processos difíceis, doídos, para que a nossa consciência seja purificada, para que a gente finalmente tenha consciência clara das nossas transgressões, e aí a gente pede perdão, alcança perdão da parte do Senhor, porque o Senhor quer nos dar o perdão e muitas vezes a gente não aceita. Outro dia, estava pregando aqui na igreja sobre isso, uma senhora que é um doce, uma pessoa tão abençoada, né? Ela, depois do culto, me abraçou e falou: pastor, tem coisa que eu não consigo me perdoar. E eu falei: ô minha irmã, a gente precisa, né? A gente precisa aprender a receber o perdão do Senhor, né? Assim como essa senhora, tantos, né, vivem debaixo de um peso de culpa que precisa ser sarado a partir da cruz. E então eu finalizo esse estudo trazendo a mensagem da cruz. Quando Jesus foi derramar sua vida lá na cruz, a Bíblia nos diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Lá em Apocalipse capítulo 7 diz que aqueles que comparecem perante o trono, eles comparecem com as suas vestiduras brancas, alvejadas no sangue da cruz. É o sangue de Jesus que nos purifica. Não é a nossa penitência, não é a gente viver pesado que nos purifica. Só quem nos purifica é o sangue de Jesus. Que a gente creia e a gente receba essa graça, esse favor que a gente não merece. Eu espero que você se alegre no Senhor, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, crendo que o perdão é para você, assim como também o perdão é para mim.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Meu Deus, eu quero te agradecer tanto pelo teu favor que não merecemos. Te agradecer tanto pela obra de Jesus na cruz, pelo sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Oh, meu Deus, se a gente tem carregado fardos, culpas, pesos, Senhor, ajuda-nos a deixar esses fardos na cruz. Ajuda-nos a ouvir a tua doce voz, dizendo: vinde a mim, todos vós estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Pai, traz o alívio, conforto, abençoa teu povo que aqui me escuta, Senhor. Abençoa a mim também, que o nosso coração resplandeça diante da tua luz, que a gente viva pela graça do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe muitíssimo. Amanhã, aqui na igreja, de 7h30 da manhã, a gente vai ter a reunião de oração, primeiro sábado do mês de março. A gente tem a reunião de oração, que também é a abertura da nossa conferência Paixão. Espero que você, se estiver por aqui, venha, participe conosco. Depois a gente vai ter aquele café da manhã assim, bem abençoado. Nós estamos pedindo a Deus a sua bênção nessa conferência da Paixão. Domingo a gente tem culto às 9h da manhã, vai ter ceia também, não é? Na segunda a gente vai ter culto, pastor Juarez, lá de Curitiba, vai estar pregando aqui, às 9h da manhã também, conferência Paixão. E na terça, o pastor Roster, lá de São Paulo, vai estar aqui também pregando na conferência Paixão. Meu irmão, minha irmã, Deus te fortaleça, te conceda graça, te abençoe muitíssimo. Um abração.